No dia da minha cerimônia de promoção, meu assento estava vazio. Meus pais preferiram fazer um cruzeiro com minha irmã. Eu não reagi. Quando desci do palco, o comandante apertou minha mão e me entregou documentos que mudariam todo o rumo da minha vida. À meia-noite, meu celular mostrava 74 chamadas perdidas e uma mensagem da minha mãe: precisamos conversar. Sabe quando dizem que os momentos mais silenciosos são os que mais gritam? Eu só entendi isso naquele dia, em que fiquei diante de centenas de pessoas, luzes no meu rosto, câmeras disparando, aplausos ecoando pelas paredes e vi meu assento na primeira fila ainda vazio. Ele deveria estar reservado para minha família, meus pais, talvez até minha irmã, se tivesse decidido aparecer. Mas, em vez disso, a cadeira permaneceu intocada. Não era apenas simbólico, era intencional. Eu havia passado a maior parte da minha vida sendo confiável. O que conseguiu equilibrar 2 empregos de meio período na faculdade só para que meus pais não precisassem assinar outro empréstimo para a faculdade fora do estado da minha irmã. O que voltou para casa depois do 2º ano porque meu pai disse que a família precisava de mim quando minha mãe foi demitida, só para ela ser recontratada 3 semanas depois, sem nunca mencionar nada. E minha irmã Olivia, digamos apenas que ela tem um talento em transformar todo favor em obrigação. Primeiro eram caronas para a faculdade, depois ajuda com mudanças. Logo eu estava cobrindo dívidas de cartão de crédito que ela esquecia. Mas eu não me importava. Ou, pelo menos, era isso que eu repetia a mim mesmo. Dizia que estava fazendo a coisa certa, que eles me amavam, mesmo sem saber demonstrar. Que, um dia, entenderiam o que eu tinha sacrificado e se orgulhariam. Por isso, quando recebi o e-mail do RH corporativo sobre a cerimônia de promoção, grande evento, buffet, presença de executivos, traga as pessoas que você ama, eu encaminhei no grupo da família e disse que guardaria lugares para eles. Nenhuma resposta por 2 dias. Depois, minha mãe respondeu: não vamos poder. Cruzeiro com a Olivia. Reservado há meses. Só isso. Sem parabéns. Sem um estamos orgulhosos de você. Apenas o cruzeiro. Era uma terça-feira, meados de agosto. Lembro bem porque estava um calor sufocante e eu suei a camisa inteira andando do estacionamento até o prédio. A cerimônia aconteceu no auditório da empresa. Tinham taças de champanhe com suco de laranja, programas impressos e caderninhos com a marca da companhia, letras douradas na capa. Meus colegas levaram esposas, filhos, amigos, até vizinhos. Todos tirando fotos na frente do palco, rindo, abraçando-se. Eu fiquei de lado, observando. Não senti raiva, só vazio. Já esperava, de certa forma. O que eu não esperava era o que veio depois de chamarem meu nome. Atravessei o palco, cumprimentei alguns chefes de departamento. Então o comandante, Marshall, um cara sempre sério, segurou minha mão por mais tempo do que o normal. Sorriu e me entregou um envelope fino. Achei que fosse apenas o contrato final. Já tinha assinado o acordo inicial, mas o RH disse que revisariam os termos pessoalmente. Em vez disso, dentro havia 2 documentos. Um confirmando minha promoção a diretor sênior de programas. O outro, um contrato revisado, salário base de 6 dígitos, opções de ações, bônus trimestral suficiente para quitar a hipoteca dos meus pais em uma única parcela. E ainda um bilhete escrito à mão: sua liderança merece mais que um título. Vamos construir algo grande. M. Não reagi. Dobre os papéis, coloquei no bolso interno do paletó e saí do palco. Aquela noite jantei sozinho. Comida tailandesa para a viagem, uma cerveja e silêncio. Perto das 23h45, finalmente olhei para o celular, 74 chamadas perdidas. O ícone da caixa postal parecia em colapso. No topo da tela, uma mensagem da minha mãe, enviada às 23h02, precisamos conversar. Quando vi as 74 chamadas, não corri para ouvir nada. Não liguei de volta. Nem abri as mensagens. Apenas larguei o celular no balcão, abri outra cerveja e fiquei ali, encarando a luz da TV com alguma reprise passando ao fundo. Pela primeira vez na vida, não senti obrigação de responder. Na manhã seguinte, as ligações recomeçaram às 7 horas. Minha mãe, meu pai, Olivia, um atrás do outro, como se tivessem combinado de se revezar até eu ceder.
As notificações de voz se acumulavam tão rápido que o celular praticamente implorava para eu limpar tudo. Na hora do almoço, até minha caixa de entrada piscava com e-mails. Os assuntos pareciam mais alertas do que mensagens. Ligue para nós imediatamente. Isso não é engraçado. Não ignore sua família. Quase parecia uma encenação. Eu os imaginei sentados em algum lounge de navio, celulares na mão, gastando minutos internacionais, tentando invadir de volta a minha mente. Eu não cedi. No trabalho, as coisas mudaram. A promoção tinha me transformado em alguém que, de repente, todos queriam impressionar, estar por perto. Eu percebia os olhares dos colegas quando passava. Respeito, curiosidade, um pouco de inveja. Normalmente, isso me deixaria desconfortável. Mas naquela semana, virou combustível. Quanto mais reconhecimento eu recebia ali, mais sem sentido se tornava a aprovação da minha família. Na quarta noite, o número do meu pai apareceu de novo. Dessa vez, atendi. Ele foi direto, sem um oi, sem um como você está antral, escuta. Não sabíamos que a cerimônia era tão importante. Sua mãe e Olivia insistiram no cruzeiro, e já estava pago. Achamos que você entenderia. Fiquei em silêncio. Ele continuou, mas família é família. Precisamos deixar isso para trás. Você sempre foi o confiável, e não vale a pena jogar tudo fora por uma noite. Essa frase quase me fez rir. Por uma noite. Minha vida adulta inteira tinha sido uma sucessão de sacrifícios por eles. Eu era quem impedia a companhia elétrica de cortar a luz. Quem mandava uma ajudinha para cobrir os cartões da Olivia. Quem acordava cedo nos fins de semana para consertar o telhado pingando, em vez de cuidar do meu próprio tempo. E, na única noite em que pedi que estivessem lá, eles estavam deitados em espreguiçadeiras, bebendo mojitos. Desliguei sem dizer uma palavra. No dia seguinte, meu celular tocou de novo. Mas, dessa vez, era meu avô. O único que nunca me pediu nada. O único que sempre falava direto. Não perdeu tempo, ouvi sobre a promoção. Parabéns. Depois, sua voz mudou. Também soube que seus pais não apareceram. Sua mãe me ligou chorando, disse que andam falando que você mudou. Perguntei o que ele achava. Ele riu baixo, cansado. O quê? Acho que não choram porque perderam sua cerimônia. Choram porque perderam a última chance de lembrar você de que ainda mandam em sua vida. Agora perceberam, não tem mais controle. Essa frase ficou comigo o dia todo. Parecia verdade que eu vinha rodeando sem nunca dizer em voz alta. Na sexta, meus pais tentaram outra tática. Mensagens repentinas, estamos tão orgulhosos de você. Sempre soubemos que você conseguiria. Fotos do cruzeiro com legendas falsas como queríamos que você estivesse aqui e celebrando por você. Olivia até me mandou uma foto segurando um coquetel neon com um guarda-chuvinha no canudo. A legenda, parabéns, maninho, as bebidas são por sua conta quando voltarmos, né? Quase um insulto. Eles achavam que poderiam voltar como se nada tivesse acontecido, como se minha memória pudesse ser apagada com emojis e falsos gestos de carinho. Olhei para o celular, rolando pelas tentativas deles, e percebi algo duro e definitivo. Eu não estava com raiva. Raiva significaria que eu ainda precisava deles. O que eu sentia agora era mais frio do que raiva. Era liberdade. Pela primeira vez na vida, eu não precisava deles. E eles sabiam disso. Quando meus pais voltaram do cruzeiro, eu já sabia o que faria. Sem mais favores, sem mais transferências, sem mais resgates. Eu não iria invadir a casa deles gritando sobre traição. Era disso que eles se alimentavam: drama, caos, chantagem emocional. Eram mestres em distorcer qualquer confronto numa história em que eles eram as vítimas e eu, o filho frio e ingrato. Em vez disso, decidi deixar minhas ações falarem. O silêncio seria minha arma. A primeira rachadura veio mais rápido do que eu esperava. Na terça-noite, Olivia ligou enquanto eu ainda estava no escritório. Por algum motivo, atendi. Ela nem perdeu tempo com conversa fiada: meu carro está na oficina. O mecânico disse que precisa de uma transmissão nova. No mínimo 2.000.
Eu não tenho esse dinheiro agora. Você pode cobrir para mim? Juro que te pago de volta. A voz dela tinha aquela urgência ensaiada que eu já ouvira dezenas de vezes. Como um eco, ouvia as mesmas palavras do passado, quando me implorava para quitar seus cartões de crédito. Eu te pago depois. Ela nunca pagou. Dessa vez, não dei sermão. Não lembrei a ela de quantas vezes carreguei seus erros. Apenas disse, não. Você vai dar um jeito. E desliguei. Pareceu irreal, como se eu tivesse quebrado alguma lei familiar não escrita. O silêncio que veio depois não estava só no telefone. Estava dentro de mim também, como se eu finalmente tivesse cortado o cordão que me sufocava há anos. 2 dias depois, meu pai ligou. Começou casual, perguntando sobre o trabalho, fingindo que nada tinha acontecido. Mas, 5 minutos depois, mudou o tom. Trau, escuta. Estou atrasado com algumas contas. É só temporário, você sabe como é. Pode me ajudar esse mês? Para você não é nada agora, com esse salário novo e tudo. Essa última parte me congelou. Como ele sabia do meu salário? Eu não tinha contado a eles. Não tinha contado a ninguém fora do trabalho. Os detalhes do contrato não eram públicos, e o RH era conhecido por manter compensações mais bem guardadas que contas bancárias. Perguntei direto, quem te contou isso? Ele hesitou e respondeu, sua mãe falou com alguém que conhece alguém no RH. A notícia corre. Mas isso não fazia sentido. Não na minha empresa. Salários eram guardados a 7 chaves. E o jeito como ele falou, como se já estivesse montando um caso contra mim, acendeu todos os alarmes na minha cabeça. Encerrei a ligação rápido, disse que precisava ir, mas a inquietação ficou comigo a noite inteira. Mais tarde, já sentado à mesa da cozinha, comendo comida de delivery, meu laptop apitou. Novo e-mail. O endereço não era familiar, só uma conta aleatória do Gmail com uma sequência de letras e números. A linha de assunto fez meu estômago se contrair, eles estão planejando algo. A mensagem era curta. Sem saudação. Sem assinatura. Não confie neles. Eles estão investigando suas finanças. Pergunte a si mesmo por quê. Fiquei paralisado, relendo várias vezes. No começo, pensei que fosse golpe ou pegadinha. Mas não pedia dinheiro. Não tinha link suspeito. Apenas o aviso. E fazia sentido demais. Meu pai tinha mencionado meu salário logo na primeira ligação. Não perguntou como eu estava. Não me deu parabéns. Foi direto ao dinheiro. Se estavam investigando, não era curiosidade, era estratégia. Não respondi. Não encaminhei. Apenas fechei o laptop e fiquei sentado no escuro. Durante anos, achei que o pior que poderiam fazer seria me ignorar, me diminuir ou me sugar até a última gota. Mas, pela primeira vez, comecei a me perguntar, e se eles quisessem mais do que ajuda financeira? E se vissem minha promoção não como minha conquista, mas como uma nova oportunidade para eles? E quem, afinal, estava me observando de perto bastante para me mandar aquele e-mail? A mensagem ficou na minha cabeça como um espinho impossível de arrancar. No trabalho, me pegava olhando para a tela, relendo a mesma frase sem absorver nada. Alguém estava me alertando. Mas quem, e por quê? 2 dias depois, tive a resposta. Estava saindo do prédio após um longo dia quando ouvi meu nome. Virei e vi Mark, um dos contadores sêniores. Ele nunca era de enrolar ou puxar conversa. Sempre profissional, direto. Mas naquela noite parecia inquieto, como se estivesse prestes a confessar algo. Você recebeu minha mensagem? Perguntou em voz baixa. Por um instante, não entendi. Depois, caiu a ficha. O e-mail, foi você? Perguntei. Ele assentiu, abaixando o tom. Sua mãe ligou para o setor de folha de pagamento na semana passada. Disse que estava ajudando você com os impostos. Pediu que confirmassem seu salário e depois pressionou por detalhes sobre bônus e opções de ações. Quando o RH recusou, ela insistiu. Eles marcaram o caso e passaram para mim.
Achei que você não gostaria que isso fosse encoberto, então resolvi te avisar. Fiquei parado, atônito. Minha própria mãe fingindo ser minha assistente fiscal só para arrancar números que não tinha direito de saber. Mark continuou. Já vi isso antes. Alguém da família começa a ganhar dinheiro. De repente, todos começaram a cercar. Não parava em um único pedido. Cuidado, ele tinha dito, e depois me olhou como quem já tinha falado demais antes de se afastar. No caminho de casa, segurei o volante com tanta força que minhas mãos doíam. Não era mais paranoia. Eles não estavam apenas sendo descuidados. Estavam ativamente tentando forçar a porta da minha vida para ver o que podiam arrancar. No fim de semana, tudo chegou ao limite. Sábado de manhã, bateram na minha porta. Meus pais. Primeira vez que apareciam sem aviso. Nem tentaram fingir. Minha mãe foi direto ao ponto. Ela e meu pai estavam pensando em investir em um pequeno negócio, talvez um café, ou uma casa para aluguel, e acharam que, com minha nova situação, eu gostaria de ser sócio. Meu pai atrás dela, balançando a cabeça como se fosse tudo razoável. Eu não saí da soleira. Eles insistiram. Seria algo da família, meu pai disse. Você teria tanto a ganhar quanto nós. Sempre te apoiamos. Essa é a sua chance de retribuir. Essa última frase quase me fez rir. Retribuir. Depois de anos me drenando até o osso, agora queriam que eu bancasse mais uma ideia furada em nome da família. Quando não respondi, o tom da minha mãe ficou mais duro. Travis, você não entende. Tudo que você é, tudo que conquistou, é por nossa causa. Nós te demos tudo. Você não estaria aqui sem nós. E foi aí que algo dentro de mim mudou de vez. Eles não estavam mais pedindo. Estavam tentando reescrever toda a minha vida como uma dívida que eu supostamente devia a eles. Disse que tinha um fim de semana ocupado, dei um passo atrás e fechei a porta na cara deles. Do outro lado, ouvi meu pai resmungar algo sobre eu ser ingrato. Minha mãe insistiu mais uma vez, bateu uma, duas vezes antes de desistir. Até que ouvi seus passos se afastarem. Por dentro, fiquei parado em silêncio, o coração disparado. Eles não estavam só implorando. Não estavam só manipulando. Estavam tramando. E se eram capazes de fuçar no RH da minha empresa e aparecer na minha porta com esquemas, eu precisava me perguntar algo mais sombrio: até onde estariam dispostos a ir? Depois daquela visita com um plano de negócios, algo em mim endureceu. Percebi que não precisava explicar nada. Sem confrontos, sem justificativas, apenas cortes silenciosos, um após o outro, até que o cordão estivesse rompido. O primeiro passo foi simples. O cartão de crédito conjunto que eu, ingenuamente, tinha aberto para Olivia na faculdade, só para emergências. Nunca foi para emergências. Foi fundo de compras, de bares, de tudo. Entrei na conta, quitei o saldo e fechei de vez. O próximo foi a conta de gás. Por anos, deixei no débito automático porque eles sempre esqueciam, e os avisos de corte deixavam minha mãe em pânico. Eu já carregava isso há tanto tempo que nem percebia mais a cobrança. Cancelei meu pagamento e fechei essa porta também. Por fim, ignorei as mensagens vagas de Olivia, as mesmas de sempre: o aluguel atrasou, pode me ajudar só dessa vez, ou meu pagamento não caiu, pode me salvar? Dessa vez, não respondi. Nada. Ver aquelas mensagens se acumulando sem resposta me trouxe uma paz estranha. Achei que a reação seria imediata, ligações cheias de raiva, chantagens emocionais, acusações. Mas não foi assim. Em vez disso, começou a chegar de lado, por gente com quem eu não falava havia anos. Primeiro, minha tia Linda ligou. Começou com conversa fiada, mas em menos de 5 minutos já estava rodeando o assunto. Sabe, seus pais sacrificaram muito por você, Travis. Sempre garantiram que você tivesse o que precisava. Família tem que se cuidar, é isso que importa no fim das contas. Depois, deixou escapar que minha mãe tinha comentado que eu estava indo muito bem financeiramente e que isso era uma bênção para todos. Não respondi quase nada, só deixei ela falar até desligar. No dia seguinte, meu primo Eric me mandou mensagem no Facebook: parabéns pelo aumento, cara. Ouvi dizer que você tá voando. Então, olha,
Tô tentando levantar um projetinho, mas tô sem capital. Seria ótimo ter você junto. Foi como levar um soco. Não eram só meus pais tramando, estavam espalhando a notícia, transformando minha promoção em informação pública, como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante para o qual toda a família pudesse correr. E então veio o golpe final, meu avô ligou. Diferente dos outros, ele não enrolou, sua mãe tá falando demais. Disse pra todo mundo que você vai comprar uma casa pra eles. Fiquei sem ar a uma casa. Travis, metade da família já acredita nisso. Quase deixei o telefone cair. Não era só fofoca, era como se estivessem reescrevendo meu futuro em conversas das quais eu nem participava. Meu avô não parou aí. Eles vão pressionar até você ceder ou cortar de vez. Já vi esse padrão a vida toda. A diferença é que agora você tem poder para dizer não. Então ele contou que haveria um churrasco de família no fim de semana, na casa do meu tio, e queria que eu fosse. Tentei recusar, mas ele insistiu, confia em mim. Tá na hora de você parar de deixar eles contarem a história. Então eu fui. Desde o momento em que entrei no quintal, senti o clima. Os olhares, os sorrisos falsos, a forma repentinamente calorosa como todos me recebiam. Parecia que eu tinha ganhado na loteria e eles estavam apenas esperando a parte deles. Minha mãe não perdeu tempo, em menos de 10 minutos, já estava no meio de um grupo de parentes dizendo que o Travis finalmente está em posição de cuidar da família e que estamos pensando em mudar para uma casa maior em breve. Falava como se já estivesse decidido, como se eu tivesse assinado papéis que nunca vi. Meu tio me deu um tapa nas costas, sorrindo, bom homem. Família em primeiro lugar. Você não vai se arrepender. Até o Eric me cercou de novo, insistindo no negócio dele. Eu me sentia no meio de um mercado, onde todos davam lances em cima de mim. O único que não fazia parte daquele teatro era meu avô, sentado de lado em uma cadeira de jardim, braços cruzados, só observando. Quando nossos olhos se encontraram, ele me deu um pequeno aceno. Não de incentivo, mas de permissão. Permissão para, enfim, arrancar a máscara daquela farsa inteira. E ali, cercado por parentes que me viam como um talão de cheques em vez de sangue, decidi que era exatamente isso que eu faria, colocar um ponto final. Estava de pé, com um prato de comida na mão, ouvindo minha mãe contar aos parentes sobre a casa que eu supostamente estava comprando para eles. Ela ria como se já fosse realidade, como se eu estivesse a um passo de entregar as chaves. Algo dentro de mim quebrou. Coloquei o prato de lado e falei alto o suficiente para todos ouvirem: eu não vou comprar casa nenhuma para ninguém. Isso nunca vai acontecer. As conversas ao redor pararam. Meu tio parecia confuso. Meu primo Eric congelou no meio da frase. Minha mãe se virou para mim, o sorriso tenso no rosto: Travis, não diga isso aqui. As pessoas vão entender errado. Balancei a cabeça. Não, elas já entenderam errado porque você contou mentiras. Eu não vou pagar suas contas. Não vou bancar o estilo de vida da Olivia. Não vou investir no negócio de ninguém. Chega de ser a carteira da família. O silêncio que seguiu foi mais pesado do que eu esperava. Meu pai murmurou algo sobre eu ser ingrato, mas meu avô se levantou antes que eu pudesse responder. Ele entrou no círculo e sua voz cortou o quintal como uma lâmina: ingrato? Deixem-me lembrar todos aqui, o Travis foi o único que realmente sustentou essa família. Ele pagou suas contas, tirou vocês das dívidas, manteve suas luzes acesas, e vocês retribuíram com desculpas e férias. Agora que ele finalmente construiu algo para si, querem sugar tudo de novo. Isso não é família. Isso é parasitismo. O quintal ficou em silêncio absoluto. O rosto da minha mãe empalideceu, e meu pai baixou os olhos. Alguns parentes se remexeram desconfortáveis, fingindo que não tinham feito parte disso. Eric deu uma risadinha fraca, como se fosse um mal-entendido, mas o vovô também cortou ele, e quero deixar bem claro, disse, olhando diretamente para meus pais. Vocês passaram a vida manipulando e tomando, mas isso acaba agora. Não pensem que vão herdar um centavo de mim, porque não vão. Prefiro deixar tudo para o Travis, o único nesta família que entende o valor do que conquista. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Minha mãe começou a balbuciar sobre união familiar. Meu pai tentou argumentar que o vovô estava exagerando.
Olivia nem apareceu, provavelmente ocupada demais com alguma nova crise em que se meteu. Mas o resto da família viu a cena pelo que era, uma bronca pública contra a qual não havia argumento. Não fiquei muito tempo depois disso. Agradeci ao meu avô, apertei algumas mãos por educação e fui embora. Dirigindo de volta para casa, senti algo que não experimentava havia anos: liberdade. Não aquela liberdade passageira de escapar de uma crise, mas a definitiva, a que nasce quando você percebe que ninguém mais tem domínio sobre você. Nas semanas seguintes, as ligações e mensagens começaram a diminuir. Meus pais tentaram de tudo: culpa, pedidos de desculpa, raiva, silêncio, mas nada funcionou. Olivia mandou uma enxurrada de mensagens sobre uma emergência com o carro, que ficaram sem resposta. Parentes que de repente tinham redescoberto minha existência voltaram a sumir quando perceberam que não haveria nenhum benefício financeiro. E, no meio disso tudo, meu avô continuava ligando só para saber como eu estava. Sem exigências, sem pressão, apenas uma voz lembrando que eu não estava louco por finalmente ter dito não. No fim, minha família recebeu exatamente o que merecia: distância. E eu recuperei aquilo que nunca mais poderiam tirar de mim: a minha vida, do meu jeito. A atualização. Faz 4 dias desde o churrasco e as consequências foram exatamente como eu esperava: caóticas. Minha mãe tem mandado longos textos a qualquer hora, alternando entre chantagem emocional e doçura forçada. Numa mensagem, escreve: "Você nos envergonhou diante de todos. Como pôde fazer isso?" E, logo em seguida, manda: "Estamos tão orgulhosos de você. Vamos deixar isso no passado e seguir em frente como família." Meu pai só ligou uma vez. Nem mencionou o churrasco. Apenas perguntou friamente se eu poderia ajudar com a hipoteca deles neste mês, porque as coisas estão apertadas. Eu desliguei na hora. Olivia também resolveu se manifestar. Mandou um áudio basicamente reclamando de como eu era egoísta por ter os abandonado agora que finalmente tinha dinheiro. Terminou dizendo que não poderia ir trabalhar até eu mandar dinheiro para o carro dela. Eu nem perdi tempo respondendo. A verdadeira surpresa veio dos outros parentes. Alguns me procuraram em particular, não para pedir nada, mas para se desculpar. Disseram que não tinham ideia do quanto eu vinha carregando sozinho há anos. Um deles até admitiu que meus pais me pintaram como frio por muito tempo. Mas depois de ouvirem meu avô colocar tudo às claras, passaram a enxergar de outra forma. E o vovô, ele me ligou ontem à noite e disse: "Tenho orgulho de você, filho." Demorou, mas finalmente parou de jogar o jogo deles. Agora viva a sua vida. Foi só isso, mas significou mais do que qualquer ruído vindo do resto da família. Até agora, não cedi. Não atendi a nenhuma exigência. E, sentado aqui, comendo comida de entrega em paz, sem meu celular apitando a cada hora, percebo algo que jamais imaginei: é realmente silencioso sem eles, e eu gosto disso.